Fala galera, tudo certo? Yuri galera aqui trazendo mais um palpites do dia. Trago os palpites para essa quarta-feira, dia 20 de julho. E separei aqui para nós 3 palpites, mais um bilhetinho pronto com uma tripla bem interessante para nós. Antes da gente ir para os palpites, vamos lembrar do resultado que a gente tem tido aqui, um resultado bem satisfatório. De nossas últimas 13 entradas, as 13 bateram. A gente ainda tem 2 que estão acontecendo, os palpites de ontem que eu acabei trazendo. Mas tem dado o resultado, a gente tem tido uma assertividade muito alta. Antes da gente ir para os palpites, comentar aqui sobre a Galera Bet. A Galera Bet tem um bônus bem interessante que é os R$ 50 sem depósito, ou seja, é só se cadastrar com o link que está aqui na descrição e também fixado nos comentários. Só clicar no link que está fixado nos comentários, se cadastrar, fazer o seu cadastro que automaticamente você já ganha R$ 50 para fazer suas apostas sem a necessidade de um depósito. Caso você queira depositar, até R$ 200 do seu primeiro depósito. Ou seja, depositou 200, é dobrado para 400. Bom, vamos às análises. A gente tem aqui, começando com a partida na Série A entre Inter e São Paulo. Nós temos aqui um Inter que vem numa fase bem interessante nas últimas partidas, principalmente pelo Campeonato Brasileiro, falando exclusivamente de Campeonato Brasileiro, perdeu apenas 2 vezes, lá na estreia para o Galo, e depois a derrota que acabou sofrendo em casa para o Botafogo, inclusive foi a única derrota em casa que a equipe tem, e a única derrota nos últimos 16 jogos, contando o Campeonato Brasileiro. Bom, o Inter é uma equipe muito forte, dentro de casa ele costuma se impor, costuma ir para cima dos seus adversários, tanto que das últimas 5 partidas venceu 4, só teve aquela derrota naquele jogo bem curioso com o Botafogo, onde saiu ganhando por 2-0, o Botafogo tinha um jogador a menos e ainda acabou sofrendo a derrota, foi um jogo bem atípico, bem fora do normal. Pega um São Paulo que é uma equipe de certa forma forte, uma equipe que perde poucos dos seus jogos. O São Paulo vem aqui de 3, 6, 7, 8 jogos 8 jogos sem derrota não, porque ele perdeu para o Palmeiras, né? Então, na verdade, acabou se classificando nos pênaltis, mas dessas últimas 8 partidas acabou tendo somente uma derrota, essa derrota para o Palmeiras, por 2-1. Bom, mas a gente tem uma condição para essa partida. O São Paulo chega completamente desmantelado para o jogo, cheio de desfalques. De última hora, no caso, os últimos desfalques que foram confirmados é a ausência do Jandrei, do Miranda e do Léo, ou seja, o sistema defensivo todo desfalcado, não treinaram e estão confirmados fora do jogo. Já vinha com os desfalques já confirmados do Patrick e do Caleri por suspensão, ou seja, perde muito no sistema ofensivo. Uma equipe que vem bem mexida, tanto no ataque quanto na defesa. Pegando um Inter forte, um Inter que deve ir para cima, querendo se manter dentro do G4, essa cotação do handicap asiático menos 0,25 para mim tem bastante valor, na casa aqui de 1,70, lembrando que em caso de empate a gente perde metade da nossa unidade, em caso de vitória do Inter a gente vence, e para perder toda ela dependeria de uma vitória do São Paulo, que é um pouco improvável, não impossível, mas o menos provável para essa partida. Bom, seguindo aqui, a gente tem pelo Campeonato Argentino a partida entre Patronato contra o Tigres. É um jogo bem interessante aqui, principalmente pela condição do Tigres, que é uma equipe extremamente over. Nas últimas partidas só não bateu, ambas marcam diante do Tigres pela Liga. O único jogo onde acabou não batendo o ambas marcam foi contra o Tigres. Demais partidas todas acabaram acontecendo. O Tigre é uma equipe que marca e sofre muitos gols e pega um Patronato que a gente tem que pegar uma condição dele dentro de casa. O Patronato dentro de casa, ele só não foi levar gol pro Aldosivi, que é inclusive uma das equipes mais fracas do campeonato. Tirando o Aldosivi, pela Liga, eles tomaram gol em todos os jogos. Todos os demais jogos. E também eles só não vieram a marcar gol justamente na última partida contra o Arsenal de Sarandi, que é uma equipe com um sistema defensivo bem organizado, uma equipe bem chata de se enfrentar. Demais jogos acabou pela Liga agora sofrendo gols, ou seja, é um jogo que tem todos os cenários para ambas marcas. Por isso, eu gosto bastante dessa entrada. A gente tem aqui cotações na casa de 1,95, essa é a minha dica, ambas marcam no jogo entre Patronato e Tigres. Seguindo no Campeonato Argentino, nós vamos ter aqui um Huracan contra um Godoy Cruz, um jogo bem interessante. Nós temos duas equipes que não perdem há 7 jogos,
São equipes que têm um sistema de jogo interessante. O Godoy vem ainda numa fase muito boa. Nas últimas 6 partidas, acabou vencendo 5, perdeu só uma. Mas o que mais me chama aqui a atenção para essa partida, é onde eu vejo o maior valor, é no mercado de escanteios a favor do Huracan. O Huracan dentro de casa, por mais que ele teve somente 3 jogos, ele em todos teve pelo menos 5 escanteios no primeiro tempo. O segundo tempo deles é horrível. É uma das equipes que tem a menor média de escanteios no segundo tempo. No momento que o site me derruba e para de carregar, acabou de carregando aqui, ele está lá embaixo, é a penúltima equipe, só perde para o União de Santa Fé em relação a escanteios, fora de casa, com uma média de 1 escanteio, mas dentro de casa é uma equipe muito forte. É uma equipe que vai para cima, se impõe e pega um Godoy Cruz que tem uma condição particular. O Godoy é uma equipe muito forte, mas ele se adapta bem ao adversário. Quando ele é atacado, e como o Huracan vai atacar o Godoy, ele deve ter um jogo um pouco mais reativo, deve esperar um pouco mais o Huracan, tentar jogar nos contra-ataques, e essa é uma condição que deve favorecer os escanteios para o Huracan. Por isso eu deixo a mesma dica que eu deixei ontem para o jogo do Patronato, só que agora mudando o tempo, né? Que é mais de 2 escanteios para a equipe do Huracan na primeira parte, com cotações ali na casa de 1,72. Gosto bastante dessa entrada. E, para finalizar, aqui o nosso bilhetinho. Eu trago aqui 3 jogos da terceira divisão do Campeonato Argentino, no torneio federal. Começando aqui com Cruzeiro del Norte contra o Racing de Córdoba. O Cruzeiro del Norte é uma equipe muito fraca. Nas últimas 10 partidas só ganhou uma partida. Do lado do Racing, ele só perdeu uma partida nos últimos 10 jogos, que foi justamente ainda pela Copa contra o Gimnasia. Essa equipe está uma divisão acima, está na segunda divisão. Ou seja, é uma equipe que, e ainda assim perdeu somente por 1-0, uma equipe muito forte, uma equipe que não costuma perder muito as suas partidas. E desta forma, a dica que eu deixo para essa partida, ela é o DNB, o empate nulo aposta a favor do Racing de Córdoba, ou no caso, o handicap 0 não acaba não tendo, a gente só tem as cotações, acho que nem as cotações a gente deve ter aqui. Tem as cotações só da 1xBet, acaba tendo aqui 1,29, está em torno de 1,25, essa dupla chance a favor do Racing de Córdoba. Seguindo, nós temos aqui outra partida, entre o Pronunciamento contra o Central Norte, a mesma condição da outra partida, do jogo do Racing de Córdoba. O Pronunciamento também só ganhou um jogo nas últimas 10 partidas, tanto que das últimas 8 partidas a equipe não ganhou nenhum jogo. Pega o Central Norte, que vem inversamente, também perdeu somente um jogo, e para quem? Para o Racing de Córdoba. Ou seja, também uma equipe que perde muito pouco seus jogos, é a mesma dica que eu acabo deixando. Esse DNB aqui para a equipe do Central Córdoba, agora com um pouquinho mais de odds. O DNB para o Central Córdoba está na casa de 1,40. A dica é juntar junto com o DNB já do Racing de Córdoba. E vamos para a terceira partida, que entra junto nessa tripla. Para montar, a gente tem outro jogo pelo Campeonato Argentino na terceira divisão, assim que querer abrir o site parar de me derrubar ao vivo. Ossos do ofício, acontece. A partida tá abrindo aqui, é entre o Atlético Paraná contra o Sarmiento Resistência. Mesma condição das outras 2 partidas que eu apresentei aqui. Nós temos do lado do Atlético Paraná uma equipe também que ganhou somente um jogo, justamente lá contra o Cruzeiro del Norte, que pega a equipe do Racing do Racing de Córdoba, e a equipe do Sarmiento Resistência, nos últimos 10 jogos, teve somente uma derrota, e para quem? Para o Central Norte. Bem interessante essa condição, a escada de evolução aqui, tanto que é justamente isso que a gente vê até na tabela de classificação, abrindo aqui para reforçar isso que eu trago. O Racing de Córdoba é o líder do campeonato, Central Córdoba o segundo colocado e o Sarmiento Resistência o terceiro colocado, ou seja, um foi perdendo para o outro, descendo nessa escala de hierarquia. A dica que eu deixo, a mesma dos outros jogos, esse empate nulo aqui para o Sarmiento de Resistências com cotações na casa de 1,73.
A sugestão é duplar essas 3 partidas, vai dar uma cotação na casa de 2,68. Gosto bastante dela, é uma entrada, como vocês viram, de certa forma bem segura. São equipes que costumam perder muito pouco e quando perderam para equipes que estavam um nível acima. O Racing de Córdoba perdeu para uma equipe da segunda divisão, o Central ele perdeu para o Racing de Córdoba e o Sarmiento Resistência perdeu para o Central. Ou seja, são essas as entradas que a gente tem para hoje, as três partidas que eu trouxe anteriormente, o menos 0,25 do Inter, ambas marcam no jogo do Patronato contra o Tigres e o mais de 2 escanteios por na primeira parte, junto com essa tripla que eu trouxe agora no final. É isso, essas são as dicas para essa quarta-feira, dia 20. Nos vemos amanhã com mais um palpites do dia.